Você já percebeu que quando tá todo mundo falando de crise, juros altos e tudo mais, é o momento perfeito para poder ganhar dinheiro na bolsa de valores? Pois é, enquanto muita gente tem medo e acaba perdendo dinheiro, o mercado se prepara para poder lucrar absurdamente no futuro, principalmente o Banco do Brasil, uma das maiores oportunidades no mercado brasileiro. Eu sou o Alexandre, tenho 22 anos e já conquistei tudo que eu tenho sem depender de ninguém. E aqui eu te mostro como que os investimentos podem transformar a sua vida da mesma forma que transformaram a minha. Então, sem muita enrolação, bora direto ao ponto como de costume. O Brasil está com os juros em níveis altíssimos, mas não se engane, porque isso não é ruim. Na verdade, para falar a real, isso é horrível, né? Mas para quem investe, isso pode ser uma oportunidade que aparece uma vez a cada década. Então você tem que olhar para os investimentos com foco de longo prazo, 10, 20, 30 anos. Você não pode olhar para o agora, você tem que pensar no longo prazo. E como eu falei, isso para a população, para quem tem empresa e tudo mais, é horrível. A taxa de juros alta é horrível. Só que para quem investe pode acabar sendo maravilhoso, porque é aí que surgem as ótimas oportunidades nos investimentos de alto risco, como ações, fundos imobiliários e tudo mais. Quando a taxa de juros está alta, o prêmio da renda fixa é mais atrativo, porque pensa, não é muito melhor eu deixar o meu dinheiro na renda fixa, que está rendendo muito mais do que os ativos de risco, por exemplo, 14, 15% ao ano, não é muito mais interessante eu deixar na renda fixa, que é um dinheiro garantido? E, querendo ou não, esse dinheiro sai de um lugar, sai dos ativos de risco. Acaba que os ativos de risco fiquem mais descontados, como ações, fundos imobiliários e tudo mais. Ou seja, enquanto muita gente foge dos ativos de risco, das ações e tudo mais, e vão para a renda fixa, você pode aproveitar essas oportunidades de investir mais barato, comprar ativos descontados, que, querendo ou não, para quem investe com foco no longo prazo, é uma excelente oportunidade de, de poder crescer. Eu não sei se pode dizer assim, mas é uma excelente oportunidade de você comprar um ativo barato para não lucrar somente com os dividendos e tudo mais, mas lucrar com a valorização ao longo do tempo. E é exatamente por isso que eu não invisto em renda fixa. A renda fixa tá rendendo demais, é uma das melhores oportunidades da década, a renda fixa que a gente está tendo. Ainda mais se você comprar títulos prefixados, por exemplo, comprar um IPCA+, não sei o que. É excelente, vai estar rendendo muito. Só que eu já prefiro investir nos ativos de risco, porque eu acredito que vão render muito mais ao longo do tempo. Porque uma coisa é óbvia, é impossível o Brasil manter essa taxa de juros elevada por muito tempo. Em algum momento ela vai ter que cair, seja ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Em algum momento ela vai ter que cair. E quando ela cair, o que vai acontecer com as pessoas que têm dinheiro na renda fixa? Elas vão ter que migrar para alguma coisa que esteja rendendo mais que a renda fixa, que aí no caso são as ações, fundos imobiliários. Quando a taxa de juros cair, as empresas vão começar a pegar créditos, vão começar a crescer mais, vão começar a evoluírem mais. Então, querendo ou não, vão lucrar mais. E isso vai ser bom para o investidor, isso vai ser bom para os acionistas. É até por isso que eu prefiro os ativos de risco do que a renda fixa, ainda mais com essas oportunidades que a gente está tendo na Bolsa de Valores. E como a gente já está num nível muito alto da taxa de juros, o mercado já prevê que ela vai começar a cair em breve. E o que acontece com os ativos de risco? Alguns ativos já vão meio que precificando, subindo aos poucos. Só que ainda tem outros ativos que estão descontados. E um desses ativos é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil soltou resultado ontem, na data que eu gravo, que hoje é o dia 15/8, o resultado saiu ontem no dia 14 e cara, eu vou falar pra vocês, o resultado foi horrível, foi pior do que o do primeiro trimestre, comparando do segundo trimestre de 2024 pro segundo trimestre de 2025, tá caindo cerca de 60%, e mano, cerca de 60% do lucro caiu. Tudo isso porque a taxa de juros está alta, então se o banco for emprestar dinheiro, tem que cobrar mais do que a taxa de juros atual para poder lucrar. E, querendo ou não, o agronegócio vem sofrendo muito, ainda mais com essa taxa de juros alta, o agronegócio acaba sofrendo muito, com aqueles problemas que tiveram ano passado com o clima e tudo mais, que acabou afetando as safras, prejudicou o agronegócio está ficando muito inadimplente com o Banco do Brasil, e não só o agronegócio, mas também a inadimplência com a pessoa física e pessoa jurídica aumentou muito, não só nos resultados, dividendos e tudo mais, mas também na cotação, porque pensa comigo, a gente está com uma taxa de juros de quase 16% ao ano. O que compensa mais? Colocar o dinheiro no Banco do Brasil, que querendo ou não vai render muito pouco, com lucro caindo, com risco que está tendo. Não compensa muito mais colocar o dinheiro na renda fixa para deixar rendendo lá bonitinho, ou até em outros ativos também que estão se valorizando? Faz muito sentido, eu até entendo as pessoas que investem na renda fixa pensando nisso. Só que eu já penso diferente, eu penso, caraca, o Banco do Brasil está passando por essas dificuldades por causa da taxa de juros altos que influenciam o agronegócio, influenciam a inadimplência, influenciam o empréstimo de crédito e tudo mais. E o que vai acontecer se a taxa de juros começar a cair?
O Banco do Brasil com certeza vai se recuperar, quem está devendo vai voltar a pagar, quem está precisando de crédito vai começar a pegar crédito, vai lucrar mais. Eu não estou dizendo que investir na renda fixa no momento atual é ruim, falando que o Banco do Brasil é melhor. Inclusive, isso aqui não é nem recomendação de compra. Eu vou estar mostrando algumas coisas aqui para vocês no computador e eu não quero que vocês levem isso como uma recomendação de compra e nem nada do tipo. Eu recomendo que vocês estudem, ver se faz sentido para a estratégia de vocês, porque, por exemplo, para minha estratégia não faz sentido investir em renda fixa. Eu não gosto de investir em renda fixa. Eu já prefiro um ativo muito mais arriscado como o Banco do Brasil. Eu prefiro correr um risco maior para ter chance de ter um lucro maior. Só que mesmo assim, eu ainda acredito que o Banco do Brasil não seja um ativo muito arriscado para você estar investindo. Hoje, no dia 15, o Banco do Brasil começou caindo. Não tô nem entendendo o que aconteceu aqui direito, porque o resultado do Banco do Brasil saiu ontem. Hoje é dia 15, o resultado saiu dia 14, enquanto o mercado estava fechado. E quando o mercado abriu, já teve uma queda de 2,62% em questão de 30 minutos. Só que olha só o que aconteceu depois. Depois da queda aqui, ó, ele se valorizou cerca de 3,47%. Então pensa que loucura, o Banco do Brasil teve um resultado horrível e mesmo assim ele amanheceu subindo. Tipo, eu não sei se isso aqui vai continuar por mais tempo, só que a perspectiva é que o Banco do Brasil caia na cotação, chegue perto dos 16, 17 reais. Só que isso é uma previsão, eu posso estar errado, é lógico. Só que, cara, olhando esse gráfico aqui e pensando, o resultado do Banco do Brasil foi horrível. E por que será que ele está subindo? Será que as pessoas estão otimistas? Ou não sei, não tenho ideia. Mas isso aqui é muito interessante de se olhar. Eu vou esperar um pouco mais, eu vou esperar passar uma semana, 2 semanas para poder falar um pouco mais sobre o curto prazo. Mas pô, eu achei bastante interessante, porque se ele está subindo é porque tem bastante pessoas comprando. Então é uma coisa a se olhar. Vai que ele já estava precificado, vai que o preço de 19, 20 reais já estava precificado, tipo, as pessoas já estavam sabendo que ia cair. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, eu vou colocar no máximo, que pega aqui desde 1994. Se liga só, o Banco do Brasil sempre vem subindo, ele passa por diversas dificuldades, cai bastante. Só que olha só, desde essa subida aqui, ó, de 2006, que foi a época antes de ter aquela crise toda que teve lá do subprime e tudo mais, ele subiu 66%. Depois que começou a ter a crise, o Banco do Brasil despencou. Eu não consegui nem pegar do máximo aqui, mas vamos pegar daqui, ó. Depois ele despencou no ano de 2008, no maio de 2008 até novembro de 2008, ele despencou quase 60%. Então vamos supor que você tem 10 mil investidos e vê seu patrimônio de 10 mil caindo para 4 mil reais. Você iria pensar, meu Deus, ferrou, o Banco do Brasil vai falir e vai quebrar. Só que olha o que aconteceu depois em pouco tempo, deixa eu ver aqui, ainda em 2008, dezembro de 2008 ele já começou a subir e subiu cerca de 129%. Então se você comprou aqui nesse período, além dos 60% que você recuperou, você ainda ganhou mais um pouco, ganhou um lucro maior. E essa aqui foi uma das maiores crises, o Banco do Brasil caiu tipo 60%, mano, isso é loucura. Depois se recuperou, depois aqui em 2014, se eu não me engano, isso aqui foi na época da Dilma, que estava tendo a parada lá de impeachment e tudo mais, o Banco do Brasil despencou, o Banco do Brasil despencou cerca de mais 60%. Então pensa, mais 60% aconteceu aqui em 2014 e depois o que aconteceu? O óbvio, o Banco do Brasil se recuperou e subiu mais de 200%. E o que aconteceu depois aqui na época do Covid? O Banco do Brasil caiu, deixa eu pegar aqui certinho, o Banco do Brasil caiu cerca de quase 60% de novo e depois subiu mais de 100%, peraí que tá falhando, e depois subiu mais de 100%. Então pensa, será que isso aqui não está acontecendo novamente? Será que o Banco do Brasil não vai cair mais de 50%, 60%? Por enquanto ele só caiu uns 30%. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí que eu não estou conseguindo pegar do máximo. Eu não estou conseguindo pegar do máximo aqui, mas ele já caiu mais de 28%. Então pensa, ainda tem muito chão para ele cair mais. E é o que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que ele vai cair mais uns 30%, 20%. Eu acredito que ele vai chegar perto dessas quedas que tiveram, tipo aqui na época do subprime, na época da Dilma, na época do Covid, essa época que vai ficar marcada, é a época de uma taxa de juros muito alta, uma época que o Banco do Brasil está sofrendo muito com a inadimplência do agronegócio, pessoa física, pessoa jurídica, então, querendo ou não, o lucro caiu, a empresa vai cair, a cotação vai cair, isso já é o esperado. Só que pensa, se ele já teve essas quedas e se recuperou, por que ele não vai se recuperar agora? Por que será que é o fim?
Então na minha cabeça não faz sentido eu não aproveitar uma oportunidade dessa. Eu sei que vou ter que aguentar por bastante tempo, vai demorar talvez até 2 anos, 3 anos para o Banco do Brasil se recuperar, só que é um tempo que eu vou poder ficar comprando as cotas dele barato, vou poder acumular uma quantidade boa de ações para quando ela se valorizar, eu tenho um lucro maior, eu tenho uma quantidade de ações que vão me proporcionar um retorno maior, dividendos extraordinários lá no futuro, querendo ou não, eu vou comprar barato e vou estar recebendo dividendos tipo muito maiores comparado com o preço que eu comprei hoje. E tipo, o Banco do Brasil é uma empresa que existe há mais de 200 anos, já passou por diversos presidentes, já passou por diversas moedas, diversas hiperinflações, por diversos momentos críticos no Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que mesmo assim, mesmo passando por diversos momentos desses, ele conseguiu se recuperar e eu acredito que ele vai conseguir se recuperar fortemente. E se você fica perdido com tudo isso e quiser aprender a investir da forma correta, aprender a lucrar mais, aprender a investir mais com fundamentos sólidos, não investir só porque tá caindo ou porque tá subindo, sem saber a hora de vender, sem saber a hora de comprar. Se você quiser aprender tudo que eu sei sobre investimentos, sem enrolação, do zero, eu vou estar deixando o link aí na descrição, que é o link do meu curso Do Zero ao Investidor, que eu ensino sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs internacionais, até quais aplicativos que eu uso para poder estar investindo. Lá é do zero, realmente do zero, até o avançado, para você poder investir com segurança e sem preocupação. Por exemplo, tem muita pessoa que vai ver esse resultado do Banco do Brasil e vai ficar preocupado. Eu não vou mentir, eu tô com medo, só que seguindo as minhas estratégias, seguindo os meus fundamentos, eu vou continuar investindo forte no Banco do Brasil, porque é o que eu acredito. Eu fico com medo, mas como é o que eu acredito, eu vou continuar investindo forte. Principalmente porque eu invisto pensando ao longo prazo, não tipo daqui a 2 anos, 3 anos. Eu invisto pensando daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então se você quer ter esse mesmo pensamento que eu, se você quer aprender essas coisas que eu falo aqui, eu vou estar deixando o link aí na descrição, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, custa somente R$ 24,99 e você ainda vai ter acesso ao nosso grupo, o grupo dos alunos lá, que a gente se ajuda, troca diversas informações, então eu tenho certeza que você vai curtir. Eu invisto já tem mais de 4 anos e se liga só na minha carteira, eu comecei investindo R$ 50 por mês e hoje eu já tenho um patrimônio de R$ 40 mil e 829 aqui também, mas eu não vou nem contar, mas aqui para vocês verem a evolução, ó. Sempre fui crescendo, sempre fui aportando mais e podem ver que só aqui no comecinho que minha rentabilidade foi negativa, aqui depois do mês 1 no caso, aqui depois do mês 1 do ano de 2023, minha rentabilidade sempre foi aumentando, não teve nenhum outro mês que eu perdi dinheiro, vamos dizer assim. E para quem acompanha o meu canal aqui há algum tempo, já deve saber que minha maior posição é Banco do Brasil, eu tenho 605 cotas do Banco do Brasil. A outra ação que eu tenho é Banco do Brasil Seguridade, que eu investi ainda esse mês, já sabendo que o resultado não sabendo, mas tipo, eu já estava prevendo que o resultado do Banco do Brasil seria ruim. Porque se foi ruim no primeiro trimestre e a chance de ser pior no segundo era maior, eu pensei, caraca, eu não vou investir tudo no Banco do Brasil porque eu acredito que ele vai cair um pouco mais e eu vou poder investir tipo, mais na frente com mais desconto. Então eu vou segurar um pouquinho o meu aporte no Banco do Brasil e vou diversificar no Banco do Brasil Seguridade, que tem vários vídeos aí já explicando o motivo de eu ter investido nele, não vou me aprofundar agora, mas para vocês verem, meus 2 únicos ativos que eu tenho em ações é Banco do Brasil e Banco do Brasil Seguridade, porque eu acredito ser uma excelente oportunidade, vou continuar aportando forte. Mesmo o Banco do Brasil sendo minha maior posição e mesmo eu estando com medo, eu ainda acredito que vai ser um dos maiores retornos que eu vou ter aqui na Bolsa de Valores, vai ser com o Banco do Brasil. E se é isso que eu acredito, por que eu não vou seguir minha estratégia? Então, por isso que eu vou continuar investindo forte no Banco do Brasil, diversificando um pouco com o Banco do Brasil Seguridade, que está com o lucro crescendo, diferente do Banco do Brasil normal, que está com o lucro caindo, para não ficar tudo em uma só posição. E se você tiver com medo, eu vou te falar uma coisa. Cara, pensa numa estratégia para você, vê qual estratégia você está usando, se faz sentido comprar, se faz sentido vender. Tipo, você tem que ter uma estratégia pronta para você continuar investindo. Não faz sentido a gente estar passando por um momento desse, um momento de oportunidade. Eu sei que é um momento mais arriscado e tudo mais, só que é um momento que você pode ter lucros muito maiores no futuro. Se você quer ver o vídeo que eu investi em Banco do Brasil Seguridade, expliquei lá os motivos e tudo mais, eu vou estar deixando o vídeo aqui na tela, que o vídeo tá sensacional. Eu investi diretamente de Roma, lá na Itália, dentro do Coliseu. É um vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Tamo junto, é nóis!